A tua filha consegue andar, mas a tua noiva não deixa. A voz de Carlos ecoou pelo jardim silencioso enquanto ele apontava diretamente para Marina, que estava parada atrás da cadeira de rodas onde Beatriz permanecia sentada. O menino de 11 anos tinha corrido pelo caminho de pedras até alcançá-los com a roupa suja de terra e os cabelos colados de suor na testa. As suas mãos tremiam quando ele repetiu as palavras que tinha ensaiado durante todo o trajeto até ali. O sol da tarde batia forte nas suas costas suadas e ele podia sentir o coração a bater tão rápido que parecia que ia explodir no peito. Fernando largou imediatamente as alças da cadeira de rodas e virou o corpo inteiro para encarar o rapaz. A expressão no rosto dele mudou de surpresa para algo muito mais sério. As suas sobrancelhas franziram-se e ele deu 2 passos em direção ao menino, diminuindo a distância entre eles. Repete o que acabaste de dizer. Ela põe coisas na comida da Beatriz, coisas que a fazem não conseguir mexer as pernas. Carlos olhou rapidamente para Marina e depois voltou os olhos para Fernando. O medo estava estampado no rosto do rapaz, mas também havia uma determinação que ele nunca tinha sentido antes. Eu vi quando ela pensou que ninguém estava a olhar. Ela pega num frasco pequeno e mistura no sumo. Beatriz, que tinha estado calada até então, virou a cabeça devagar para olhar primeiro para Carlos e depois para Marina. Os seus olhos carregavam uma expressão que Fernando nunca tinha visto antes, uma mistura de medo e esperança que o deixou gelado por dentro. A menina de 12 anos tinha o rosto mais magro do que alguns meses atrás, e a sua pele estava mais pálida do que deveria estar para alguém que passava tanto tempo ao ar livre. Marina deu um passo para o lado, afastando-se da cadeira. A sua voz saiu controlada, mas havia algo forçado nela, como se ela estivesse a medir cada palavra antes de falar. Fernando, este menino está a inventar histórias. Tu sabes como as crianças são. Elas confundem as coisas, misturam realidade com imaginação. Eu não estou a inventar. Carlos gritou, e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto sujo. Ele limpou o nariz com as costas da mão, deixando uma marca de terra na bochecha. A minha mãe trabalha na vossa casa há 2 anos a limpar e a cozinhar. Eu vejo tudo o que acontece quando vocês acham que ninguém está a prestar atenção. Eu sei quando algo está errado. Fernando sentiu o coração bater mais forte. Havia algo na urgência do menino, na forma como ele tremia e na expressão desesperada no seu rosto que não parecia de alguém que estava a mentir. Ele abaixou-se à altura de Carlos, colocando as mãos nos ombros do menino. Podia sentir como o rapaz estava tenso, como se cada músculo do seu corpo estivesse preparado para correr a qualquer momento. Conta-me tudo o que viste desde o começo. Com calma. Carlos limpou as lágrimas com as costas das mãos e respirou fundo antes de começar. As suas palavras saíram atropeladas no começo, mas depois ganharam um ritmo mais controlado. A Beatriz ficou doente há 4 meses. Não foi. Ela deixou de conseguir andar de um dia para o outro, mas antes disso eu via várias vezes a tentar sair da cadeira quando a Marina não estava por perto. Ela conseguia ficar em pé segurando-se na parede da sala. Isso não é verdade? Marina interrompeu com a voz mais alta do que o normal. Havia uma rigidez no seu corpo que não estava ali alguns minutos atrás. A Beatriz tem uma condição neurológica séria. Os médicos já explicaram isso várias vezes. É impossível para ela ficar em pé. Deixa o menino falar. Fernando não tirou os olhos de Carlos, mas a sua voz carregava uma autoridade que fez Marina recuar um passo. Continua, Carlos. Eu sempre brincava com a Beatriz, quando vocês não estavam em casa, principalmente nas tardes de terça e quinta, quando o senhor tinha aquelas reuniões longas. Carlos olhou para Beatriz, que estava a ouvir cada palavra com atenção total. Ela conseguia ficar em pé, apoiada na parede da sala por alguns minutos. Conseguia dar alguns passinhos, segurando-se na mesa da cozinha. As pernas dela tremiam, mas ela conseguia. Marina riu, mas era um riso forçado que não chegava aos olhos. Fernando, vais acreditar nas fantasias de uma criança. Eu cuido da Beatriz todos os dias. Eu é que lhe dou o banho, que a ajudo a vestir, que faço a fisioterapia em casa. Eu sei melhor que ninguém qual é o estado dela. E tu é que fazes a comida dela também.
Carlos não desviou o olhar de Marina mesmo com ela a tentar intimidá-lo com o olhar. Sempre sozinha, nunca deixas ninguém ajudar, nem a minha mãe, que sempre ajudou com tudo na casa antes da Beatriz ficar doente. Fernando ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que estava a ouvir. Beatriz tinha realmente ficado doente de forma muito súbita. Numa semana passou de uma criança ativa que corria pelo jardim e subia em árvores para uma menina que não conseguia mover-se da cintura para baixo. Os médicos que Marina dizia ter consultado não tinham conseguido explicar direito o que tinha acontecido. Pelo menos era isso que ela lhe contava. Falavam em possível lesão na medula espinhal, mas Fernando nunca tinha visto nenhum exame, nenhum documento médico. O vento balançou as folhas das árvores ao redor deles, criando sombras dançantes no chão. O parque estava quase vazio naquela hora da tarde. Apenas alguns corredores passavam de vez em quando pela trilha principal. Fernando podia ouvir o som distante de crianças a brincar no playground, as suas vozes alegres contrastando com a tensão que havia se instalado entre eles. Beatriz. Fernando virou-se para a filha, a sua voz ficando mais suave. Consegue sentir as tuas pernas agora? A menina olhou para Marina antes de responder, como se estivesse a pedir permissão ou a verificar se era seguro falar. Esse gesto não passou despercebido por Fernando. Às vezes eu sinto papá, às vezes formiga, como quando a gente fica muito tempo na mesma posição, e às vezes dói um pouquinho. Ela está confusa por causa da medicação. Marina aproximou-se da cadeira novamente, colocando a mão no ombro de Beatriz de uma forma que parecia mais possessiva do que carinhosa. A condição dela afeta a percepção sensorial. Os neurologistas já explicaram isso várias vezes. Que neurologistas? Carlos perguntou de repente, a sua voz ganhando mais confiança. Porque eu nunca vi nenhum médico ir à vossa casa e a minha mãe também nunca viu. Ela fica lá das 8 da manhã até às 6 da tarde todos os dias da semana. Fernando sentiu algo gelado subir pela espinha. Nos últimos 4 meses, Marina sempre disse que estava a levar Beatriz para consultas médicas regulares, mas ele nunca tinha ido junto, porque ela insistia que era melhor manter a rotina estável e que a presença de muitas pessoas deixava Beatriz agitada. Sempre voltavam dessas consultas com Marina, dizendo que o médico tinha recomendado mais repouso e que o tratamento caseiro estava a correr bem. Marina, a que horas vocês saem para essas consultas? Fernando perguntou, mantendo o tom de voz neutro, mas observando cada reação dela. Varia. Marina respondeu rápido demais. Depende da disponibilidade do médico. Às vezes de manhã, às vezes à tarde. Mas elas nunca saem de casa. Carlos falou com mais firmeza agora. A minha mãe sempre está lá. Ela limpa a casa inteira todos os dias. Ela saberia se vocês saíssem. E a cadeira de rodas fica sempre no mesmo lugar da sala. Marina ficou visivelmente incomodada. As suas mãos fecharam-se em punhos ao lado do corpo. Este menino está a mentir, Fernando. Não sei que interesse ele tem em inventar essas histórias, mas não vou tolerar essas acusações. Eu não estou a mentir. Carlos gritou novamente, a sua voz ecoando pelo parque. E tem mais coisa. Eu ouvi a Marina a conversar ao telefone uma vez. Ela disse para alguém que estava a dar certo que a Beatriz estava a ficar mais fraca e que logo ia poder pedir o que queria. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernando podia ouvir apenas o som do próprio coração a bater nos ouvidos. Marina tinha ficado completamente imóvel, como se tivesse virado uma estátua. Beatriz olhava de um para o outro com os olhos arregalados. Quando foi essa conversa? Fernando perguntou, a sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Umas 3 semanas atrás. Era uma quinta-feira de manhã. Eu tinha chegado mais cedo porque a minha mãe tinha esquecido a chave de casa na mala de trabalho. Carlos falava agora olhando diretamente para Fernando, ignorando completamente Marina. Ela estava na varanda dos fundos, longe da sala onde a Beatriz fica. Falava baixo, mas eu consegui ouvir algumas coisas. Fernando, vamos para casa. Marina colocou a mão no braço dele, os seus dedos apertando com mais força do que o necessário. Este menino está a perturbar a Beatriz. Olha como ela está agitada. Beatriz não parecia agitada.
Na verdade, ela estava mais alerta do que Fernando tinha visto em meses. Os seus olhos brilhavam de uma forma que ele tinha esquecido que existia, como se uma luz que tinha se apagado estivesse a começar a acender novamente. Beatriz, lembras-te da última vez que foste ao médico? Fernando perguntou diretamente à filha, removendo suavemente a mão de Marina do seu braço. Beatriz ficou pensativa por alguns segundos. Eu não me lembro de ter ido ao médico depois que fiquei doente, papá. Só me lembro daquele dia que tu me levaste ao hospital quando eu desmaiei. Marina interrompeu rapidamente. Ela não se lembra por causa da medicação para a dor. É normal em casos como o dela. Que medicação? Fernando perguntou. Porque eu nunca te vi a dar-lhe remédio. Eu misturo na comida para não a traumatizar. Marina respondeu, mas havia um tremor quase imperceptível na sua voz. É o protocolo recomendado pelos médicos. Carlos aproximou-se mais de Fernando. É exatamente isso que eu estou a dizer. Ela mistura coisas na comida, mas não é remédio para a dor, é outra coisa. Como sabes que não é remédio para a dor? Fernando perguntou. Porque quando a minha avó ficou doente e tinha que tomar remédio para a dor, ela ficava mais alegre, mais relaxada. A Beatriz fica mais triste e mais cansada depois que come. Carlos olhou para Beatriz com um carinho genuíno nos olhos. E ela sempre fica com sono depois do almoço e depois do jantar todos os dias à mesma hora. Fernando começou a fazer conexões que não queria fazer. Beatriz realmente tinha desenvolvido um padrão de sono muito regular nos últimos meses. Sempre cochilava após as refeições principais, mesmo quando dizia que não estava com sono. E ela tinha emagrecido apesar de Marina insistir que estava a alimentar-se bem. Carlos, onde viste Marina a guardar o frasco de que falaste? Fernando perguntou, ignorando completamente o olhar furioso que Marina estava a lançar para ele. No armário da cozinha na prateleira de cima, atrás das latas de tempero. É um frasco pequeno sem rótulo com um líquido transparente que não tem cheiro. Carlos falou rápido, como se tivesse medo de esquecer algum detalhe importante. E ela sempre põe no sumo de laranja, nunca na comida sólida, sempre no sumo que ela faz fresco todos os dias. Marina retirou a mão do braço de Fernando e deu um passo para trás. Eu não vou ficar aqui a ouvir essas acusações ridículas de uma criança que claramente tem problemas psicológicos. A Beatriz precisa voltar para casa agora. Não. A voz saiu de Beatriz pela primeira vez em toda a conversa com firmeza, surpreendendo a todos. Eu não quero ir para casa ainda, papá. Eu quero ficar aqui mais um pouco. Fernando olhou para a filha com uma mistura de surpresa e alívio. Havia algo na sua voz que ele não ouvia há muito tempo. Uma firmeza, uma vontade própria que parecia ter desaparecido junto com a capacidade de andar. Beatriz estava a expressar-se e a tomar decisões, coisa que não fazia há meses. Por que não queres ir para casa, filha? Fernando abaixou-se ao lado da cadeira, colocando a mão no braço dela. Beatriz olhou para Marina rapidamente e depois voltou os olhos para o pai. Porque quando estou em casa fico muito cansada e aqui sinto-me mais acordada. Beatriz, tens a certeza de que às vezes consegue sentir as pernas? Fernando perguntou em voz baixa, apenas para ela ouvir. Sim, papá. E às vezes eu tento mexer os dedos dos pés debaixo da manta quando ela não está a olhar. Eles mexem um pouquinho. Beatriz olhou diretamente nos olhos do pai e Fernando pôde ver uma inteligência alerta que parecia ter estado adormecida. Mas quando ela está perto, eles ficam pesados de novo, como se fossem de outra pessoa. Marina deu um passo para trás, a sua face ficando visivelmente mais pálida. Isso é impossível, Beatriz. Tu sabes que não podes ficar a inventar coisas assim. Vais confundir o teu pai. Ela não está a inventar. Carlos aproximou-se da cadeira com mais confiança. Beatriz, mostra para o teu pai como consegues mexer o pé, como fizeste semana passada quando a Marina tinha saído para comprar pão. Beatriz olhou para Marina, depois para Fernando e finalmente para Carlos. Havia medo nos seus olhos, mas também uma determinação crescente. Devagar, ela tirou a manta que cobria as suas pernas. As suas pernas estavam mais magras do que Fernando se lembrava, mas não tinham a aparência de músculos completamente atrofiados. Todos ficaram em silêncio observando.
Por alguns segundos nada aconteceu. Beatriz fechou os olhos, concentrando-se intensamente. Então, quase imperceptivelmente, o dedão do pé direito mexeu-se, depois o esquerdo. E então ela conseguiu dobrar ligeiramente os dedos de ambos os pés. Marina ficou visivelmente abalada. As suas mãos tremiam quando ela falou: "Isso são apenas espasmos musculares involuntários. Os médicos já explicaram que pode acontecer em casos de lesão parcial da medula." "Que médicos, Marina?" Fernando levantou-se devagar, sem tirar os olhos dela. A sua voz tinha ganhado um tom de autoridade que ela nunca tinha ouvido antes. "Porque eu quero os nomes completos, os números de telefone, os endereços dos consultórios, e eu quero ver todos os exames, todas as receitas, todos os documentos." "Agora, Fernando, estás a ser paranoico e ridículo." Marina tentou recuperar a compostura, mas as suas mãos continuavam a tremer. "Claro que eu tenho todas essas informações organizadas em casa. Está tudo guardado no meu escritório." "Então vamos para casa agora e vais mostrar-me tudo." Fernando segurou as alças da cadeira antes que Marina pudesse tocá-las. "Carlos, a tua mãe, está a trabalhar hoje." "Está sim. Ela vai ficar até às 6 da tarde a fazer a limpeza geral da semana." Fernando olhou para o relógio. Eram 4:30 da tarde. "Então vamos todos para casa agora. Carlos, tu vens conosco." Ele olhou diretamente nos olhos de Marina, a sua expressão não deixando espaço para a discussão. "E Marina, vais explicar-me direitinho o que tem naquele frasco atrás das latas de tempero." Marina ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse a calcular as suas próximas palavras com extremo cuidado. O vento tinha parado completamente e o silêncio no parque tornou-se quase opressivo. Fernando podia ver pequenas gotas de suor a formar-se na testa dela, apesar da tarde não estar particularmente quente. As suas mãos, que até então estavam a tremer levemente, agora estavam completamente rígidas ao lado do corpo. Ela olhava alternadamente para Fernando e para Carlos, como se estivesse a medir o grau de ameaça que cada um representava. "Não há nada para explicar porque não existe frasco nenhum." Marina falou devagar, pronunciando cada palavra com uma precisão forçada. "Este menino está claramente perturbado por algum motivo e está a inventar histórias para chamar a atenção." Carlos deu um passo à frente, colocando-se entre Fernando e Marina. As suas lágrimas tinham secado e agora havia uma determinação feroz nos seus olhos que contrastava com a sua aparência frágil. As suas roupas sujas e os cabelos desalinhados faziam-no parecer ainda mais jovem, mas a sua postura era de alguém que tinha decidido lutar por algo importante. "Eu posso mostrar exatamente onde está. Na prateleira de cima do armário da cozinha, atrás da lata de orégãos e da lata de coloral. É um frasco de vidro pequeno com tampa preta." "Fernando, pelo amor de Deus!" Marina colocou a mão no peito numa expressão dramática que parecia saída de uma peça de teatro. "Vais acreditar nesta criança, em vez de mim, depois de tudo o que eu fiz pela Beatriz, depois de todos os meses que eu dediquei a cuidar dela, enquanto tu trabalhavas 10, 12 horas por dia." Beatriz, que havia ficado quieta observando a discussão, moveu-se ligeiramente na cadeira. Ela tentou inclinar-se para a frente, apoiando as mãos nas laterais da cadeira. O movimento foi sutil, mas Fernando percebeu. Havia algo diferente na postura da filha, uma vitalidade que parecia estar a despertar aos poucos. "Beatriz, o que estás a fazer?" "Estou a tentar inclinar-me sozinha, papá." A voz dela saiu mais clara do que nos últimos meses, com uma força que Fernando tinha esquecido que ela possuía. "Eu conseguia fazer isso antes. Quero ver se ainda consigo." Marina imediatamente moveu-se em direção à cadeira, as suas reações sendo mais rápidas do que deveriam ser para alguém que estava apenas preocupada com a segurança. "Beatriz, não faças isso, podes magoar-te." A sua voz tinha ganhado um tom de urgência que não estava lá antes, uma ansiedade que parecia desproporcional ao movimento simples que Beatriz estava a fazer. "Tu sabes que precisas de ficar apoiada direito na cadeira. Os médicos foram muito claros sobre isso." "Por que ela não pode tentar?" Fernando perguntou, bloqueando o caminho de Marina quando ela tentou aproximar-se mais da cadeira. "Se ela quer tentar mexer-se, qual é o problema nisso? Não é isso que a fisioterapia deveria incentivar." "Porque ela pode cair e magoar-se mais."
Marina tentou contornar Fernando, mas ele moveu-se para continuar a bloquear o seu caminho. Havia algo quase desesperado nos movimentos dela. Agora, Fernando, tu não entendes a gravidade da condição dela. Qualquer movimento brusco pode causar danos permanentes. Carlos aproximou-se da cadeira pelo outro lado, ficando ao alcance da mão de Beatriz. Beatriz, tu consegues levantar os braços sozinha sem ninguém ajudar. Beatriz olhou para Carlos e depois para Marina, que estava visivelmente agitada. Havia uma hesitação nos olhos da menina, como se ela estivesse a pedir permissão ou a verificar se era seguro tentar. Devagar, ela levantou ambos os braços acima da cabeça. O movimento foi um pouco trêmulo no começo, mas ganhou firmeza. Ela conseguiu manter os braços no ar por vários segundos antes de os baixar. E quando o fez, havia um sorriso de surpresa e satisfação no seu rosto. Viste, papá, eu consigo fazer algumas coisas. Beatriz sorriu pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno que iluminou o seu rosto pálido e fez Fernando perceber o quanto havia sentido falta daquela expressão. Mas quando estou em casa, fico muito cansada para fazer qualquer coisa. É como se o meu corpo ficasse pesado. Fernando sentiu um aperto no peito que quase o impediu de respirar por alguns segundos. Como ele não tinha percebido que a filha não sorria mais, como tinha deixado essa mudança drástica no comportamento dela passar despercebida. Ele orgulhava-se de ser um pai presente, mas estava claro que havia falhado em perceber sinais importantes. Beatriz, quando te sentes mais cansada, em que momentos do dia, especificamente? Depois que eu como, ela respondeu, sem hesitar, como se fosse algo que ela havia observado muitas vezes, mas nunca tinha falado sobre. Principalmente depois do almoço e do jantar. Eu sempre fico com muito sono mesmo quando não quero dormir. Marina interrompeu rapidamente, a sua voz saindo mais alta do que pretendia. Isso é completamente normal. O corpo usa muita energia para digerir a comida. Pessoas com condições neurológicas cansam-se mais facilmente. Qualquer médico pode confirmar isso. A minha avó também tinha problemas neurológicos. Carlos falou olhando diretamente para Marina, a sua voz ganhando mais confiança com cada palavra. Ela tinha Parkinson avançado, mas ela nunca ficava com sono depois de comer. Ela era mais agitada, principalmente no final do dia. Fernando começou a andar em círculos pequenos, processando todas as informações que estavam a ser reveladas. Cada detalhe que Carlos e Beatriz mencionavam fazia mais sentido do que as explicações vagas e repetitivas que Marina sempre dava. Havia uma lógica cruel a formar-se na sua mente, uma possibilidade que ele não queria aceitar, mas que estava se a tornar cada vez mais difícil de ignorar. Marina, explica-me uma coisa que sempre me incomodou. Por que nunca deixaste que eu fosse junto nas consultas médicas, nem uma vez em 4 meses? Já expliquei isso várias vezes. Marina cruzou os braços sobre o peito defensivamente, mas Fernando podia ver que as suas mãos estavam a tremer ligeiramente. Beatriz fica mais calma quando há menos pessoas ao redor. É uma recomendação médica específica para casos como o dela. Mudanças na rotina podem causar regressões no tratamento. Que casos exatamente? Fernando parou de andar e a encarou diretamente usando o tom de voz que utilizava em negociações importantes no trabalho. Porque até hoje tu nunca me deste um diagnóstico específico. Sempre falas em condição neurológica ou lesão na medula, mas nunca nada preciso, nunca um nome técnico. Marina hesitou por alguns segundos, o seu olhar desviando do de Fernando pela primeira vez na conversa. O diagnóstico é complexo, envolve vários fatores que os médicos ainda estão a investigar. Não é algo que se define numa única consulta. Há 4 meses, Fernando elevou a voz ligeiramente, sentindo a frustração a crescer. 4 meses de investigação e eles ainda não sabem o que ela tem. Isso não é normal, Marina. Carlos aproximou-se de Fernando novamente, a sua presença pequena, mas determinada. Senhor Fernando, posso contar mais uma coisa, que eu vi uma coisa importante. Fernando acenou para que ele continuasse, percebendo que Beatriz também estava a prestar atenção total na conversa. Eu vi a Marina a olhar no computador coisas sobre remédios, mas não eram sites de médicos ou hospitais.
Carlos olhou para Marina, que tinha ficado visivelmente tensa, as suas mãos fechando-se em punhos. Eram sites onde ensinam sobre plantas venenosas e químicas perigosas, e eu via-a anotar coisas num caderno pequeno. Fernando sentiu o sangue gelar nas veias. Que tipo de sites, exatamente? Sites que falam sobre venenos naturais, sobre plantas que fazem as pessoas ficarem fracas ou com sono. Carlos falou rapidamente, como se tivesse medo de esquecer detalhes importantes. E eu via-a pesquisar sobre como fazer as pessoas não conseguirem mexer as pernas. Marina riu, mas era um riso nervoso que soou completamente forçado e inadequado para a situação. Isso é ridículo. Eu pesquiso sobre a condição da Beatriz para entender melhor como ajudá-la. É responsabilidade de quem cuida. Pesquisar sobre venenos é responsabilidade de quem cuida. Fernando perguntou, a sua voz carregada de uma incredulidade crescente. Eu não estava a pesquisar sobre venenos. Marina falou rapidamente, tropeçando ligeiramente nas palavras. Estava a pesquisar sobre plantas medicinais. Às vezes as informações ficam misturadas nesses sites. Carlos balançou a cabeça vigorosamente. Não eram plantas medicinais. Eram plantas que magoam as pessoas e tinham números escritos. Quantidades. Que tipo de números? Fernando perguntou, sentindo que estava se a aproximar de algo muito mais grave do que tinha imaginado. Pareciam medidas como quando a minha mãe anota receitas de comida, mas com palavras diferentes, miligramas, doses e intervalos de tempo. Carlos olhou para Marina com uma expressão que misturava medo e determinação. E tinham horários marcados como um cronograma. Marina riu novamente, mas desta vez o som saiu estrangulado. Eu anoto tudo relacionado ao cuidado da Beatriz porque preciso de ser organizada. Horários de medicação, quantidades de comida, horas de sono, é organização básica para qualquer cuidador responsável. Então mostra-me esse caderno. Fernando falou diretamente, sem dar espaço para recuo. Quero ver essas anotações todas. Agora está em casa no meu escritório junto com todos os outros documentos médicos. Marina respondeu rapidamente, mas Fernando podia perceber que ela estava cada vez mais desconfortável. Fernando olhou para Beatriz, que estava a acompanhar a conversa com uma atenção que não demonstrava há meses. Os seus olhos estavam brilhantes e alertas, muito diferentes da expressão vaga e cansada que se tinha tornado normal. Filha, lembras-te de como te sentias antes de ficares doente? Como era um dia normal para ti? Eu sentia-me cheia de energia, papá. Eu acordava cedo e queria brincar, queria correr no jardim. Beatriz fez uma pausa, como se estivesse a esforçar-se para aceder a memórias que pareciam distantes. Eu subia na árvore grande do fundo do quintal, brincava com a bola, ajudava-te no jardim nos fins de semana, e eu comia de tudo. Agora eu só tenho vontade de comer as coisas que ela prepara especialmente para mim. Que coisas especificamente? Fernando perguntou, percebendo que estava a descobrir detalhes sobre a rotina da filha que tinham passado completamente despercebidos. O sumo de laranja que ela faz todos os dias de manhã e de tarde, e aquela sopinha especial que ela diz que tem vitaminas importantes. Beatriz olhou para Marina com uma expressão que Fernando não conseguiu interpretar completamente. Ela sempre diz que são as únicas coisas que vão fazer-me melhorar mais rápido. Carlos agitou-se visivelmente, as suas mãos movendo-se enquanto ele falava. É exatamente isso que eu estou a tentar explicar. Ela só deixa a Beatriz comer e beber essas coisas específicas e sempre prepara tudo sozinha, nunca deixa nem a minha mãe ajudar. Fernando sentiu uma onda de raiva e culpa a subir pelo peito simultaneamente. Durante meses ele tinha confiado completamente em Marina, acreditando que ela estava a cuidar da filha da melhor forma possível. Nunca questionou os métodos dela, nunca pediu para ver documentos médicos, nunca insistiu em acompanhar as consultas. Tinha se contentado em trabalhar longas horas, sabendo que Beatriz estava a ser cuidada, mas agora estava a perceber que a sua ausência pode ter permitido que algo terrível acontecesse. Marina, isso acaba agora. Fernando pegou nas alças da cadeira de rodas com firmeza. Vamos para casa e vais mostrar-me todos os documentos médicos, todas as receitas, esse caderno de anotações e qualquer outra coisa relacionada ao tratamento da Beatriz.
Fernando, estás a fazer uma tempestade num copo de água por causa das fantasias de uma criança que claramente tem problemas. Marina tentou mais uma vez pegar nas alças da cadeira, mas Fernando não permitiu. A Beatriz precisa de manter a rotina dela. Toda essa agitação não faz bem para o sistema nervoso dela. Eu não estou agitada, papá. Beatriz falou claramente, a sua voz soando mais forte e mais presente do que Fernando tinha ouvido em muito tempo. Na verdade, estou-me a sentir mais acordada do que há semanas. É como se uma névoa estivesse a sair da minha cabeça. Fernando começou a empurrar a cadeira em direção à saída do parque, o seu passo determinado e rápido. Carlos, tu vens conosco. Quero que mostres exatamente onde viste esse frasco e qualquer outra coisa que te lembres. Carlos correu para acompanhar o passo de Fernando, a sua respiração ficando acelerada, mas a sua expressão mostrando alívio por finalmente estar a ser levado a sério. Sim, senhor. E tem outras coisas também. Às vezes eu ouço-a a falar sozinha no quarto que ela usa como escritório. Ela repete números e datas como se estivesse a seguir um plano. Marina caminhava ao lado deles, mas Fernando podia perceber que ela estava a ficar cada vez mais tensa a cada passo. As suas mãos estavam fechadas em punhos e ela mordia o lábio inferior constantemente. Ocasionalmente ela olhava para trás como se estivesse a considerar a possibilidade de fugir. Que tipo de números exatamente? Fernando perguntou enquanto continuava a empurrar a cadeira, mantendo um ritmo que não permitia hesitação. Como contagem regressiva 10, 9, 8, 7. E depois ela diz coisas como próxima fase ou aumentar concentração. Carlos olhou para Marina rapidamente antes de continuar. E uma vez eu ouvia-a falar ao telefone sobre dinheiro, muito dinheiro. Fernando parou de andar abruptamente, o som das rodas da cadeira a raspar no asfalto. Dinheiro. Que tipo de conversa sobre dinheiro? Marina interrompeu antes que Carlos pudesse responder, a sua voz saindo mais alta e mais desesperada do que antes. Este menino está a inventar conversas que nunca ouviu. Ele quer chamar a atenção e está a usar a situação da Beatriz para conseguir isso. É óbvio. Por que eu ia querer chamar a atenção falando essas coisas terríveis? Carlos perguntou com genuína confusão na voz, os seus olhos enchendo-se de lágrimas novamente. Eu gosto da Beatriz. Ela é a minha melhor amiga. Por que eu ia querer inventar coisas ruins que poderiam magoá-la ainda mais? Fernando retomou o caminho, mas agora o seu passo estava ainda mais rápido. Uma urgência crescente havia tomado conta dele, uma necessidade desesperada de chegar em casa e descobrir a verdade completa. Beatriz, quando foi a última vez que bebeste água normal, água da torneira ou água mineral comum? Beatriz pensou por alguns segundos, a sua expressão mostrando o esforço para lembrar. Eu não consigo lembrar, papá. Faz muito tempo. Ela sempre diz que eu só posso beber o sumo especial e os chás que ela prepara. Diz que água normal pode interferir com os remédios e fazer mal para pessoas com o meu tipo de problema. Carlos olhou para Fernando com os olhos arregalados de incredulidade. Isso não pode estar certo. Água limpa não faz mal para ninguém que está doente. Na verdade, é o contrário. Quando a minha avó estava no hospital, os médicos mandavam-na beber muita água. Marina acelerou o passo para ficar na frente deles, virando-se para caminhar de costas enquanto falava. Chega dessa perseguição. Eu não vou tolerar mais essas acusações completamente ridículas e infundadas. Fernando, se tu não consegues confiar em mim depois de tudo o que eu sacrifiquei por vocês, depois de todos os meses que eu dediquei exclusivamente ao cuidado da Beatriz, então talvez seja melhor eu fazer as malas e ir embora hoje mesmo. Fernando parou novamente e a encarou diretamente. Havia algo na forma como ela tinha falado, uma ameaça subtil, mas clara, que ele não gostou nada. Era como se ela estivesse a tentar forçá-lo a escolher entre investigar as suas suspeitas ou perdê-la completamente. Ninguém está a pedir para ires embora, Marina. Eu só estou a pedir explicações honestas e transparentes. Se não há nada para esconder, por que estás tão alterada e defensiva? Porque estou a ser acusada injustamente de magoar uma criança que eu amo como se fosse a minha própria filha. Marina colocou a mão no peito novamente, mas Fernando percebeu que o gesto parecia cada vez mais ensaiado e teatral. Isso dói profundamente, Fernando. Dói mais do que podes imaginar.
Beatriz mexeu-se na cadeira novamente, tentando virar-se para olhar melhor para Marina. Marina, posso perguntar uma coisa que sempre quis saber. Marina olhou para ela com uma expressão que Fernando não conseguiu decifrar completamente, uma mistura de carinho forçado e algo que parecia quase possessivo. Claro, minha querida, podes perguntar qualquer coisa. Por que nunca me deixas ficar sozinha com o papá? Sempre que ele chega do trabalho, tu apareces na sala alguns minutos depois e quando a gente está a conversar, tu sempre interrompes para dizer que está na hora do remédio ou do descanso. A pergunta pegou Marina completamente desprevenida. Fernando podia ver que ela não esperava por essa observação vinda de Beatriz. Ela abriu e fechou a boca várias vezes, claramente procurando uma resposta que soasse convincente. Porque eu quero ter a certeza absoluta de que está sempre a receber o melhor cuidado possível. É a minha responsabilidade. Mas o papai é meu pai. Beatriz falou com uma simplicidade que tornou as suas palavras ainda mais poderosas. Ele cuidou de mim a vida inteira antes de eu ficar doente. Ele sabe como cuidar de mim. Fernando sentiu um nó na garganta que quase o impediu de falar. A filha estava absolutamente certa. Nos últimos meses, Marina nunca o deixava ficar a sós com Beatriz por mais de alguns minutos. Sempre aparecia com alguma desculpa plausível, seja para verificar se ela precisava de algo para dar algum remédio ou para dizer que estava na hora do descanso programado. Ele tinha interpretado isso como dedicação extrema, mas agora estava a ver como controlo. A Beatriz tem razão. Fernando falou lentamente, cada palavra pesada de significado. Por que nunca nos deixas ter momentos privados de pai e filha? Marina ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade, claramente procurando uma resposta que não a incriminasse. Porque a condição dela requer supervisão médica constante. Alguém com conhecimento específico precisa de estar sempre atento a qualquer mudança ou complicação. Mas eu sou o pai dela, posso certamente cuidar dela por algumas horas sem supervisão. Fernando insistiu, percebendo que estava a tocar em algo importante. Tu não entendes a complexidade técnica do caso dela. Marina falou mais rapidamente agora, as palavras saindo atropeladas. Há protocolos específicos que precisam de ser seguidos rigorosamente, sinais subtis que precisam de ser monitorizados. Timing. Preciso para medicações. Carlos, que havia estado quieto por alguns minutos, ouvindo atentamente a conversa, de repente animou-se como se tivesse lembrado de algo crucial. Senhor Fernando, tem uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Uma vez eu vi a Marina guardar outro frasco no freezer da cozinha, um frasco diferente do que fica no armário. Marina ficou completamente pálida, a cor sumindo de seu rosto tão rapidamente que Fernando pensou que ela fosse desmaiar. Isso é uma mentira descarada. No freezer. Fernando perguntou, ignorando completamente a negativa desesperada de Marina. Sim, na parte bem no fundo, atrás de todas as caixas de gelado e sacos de vegetais congelados. Carlos olhou para Marina com uma expressão desafiadora que contrastava com a sua idade. Ela colocou numa sacola plástica preta e escondeu bem no cantinho. É um frasco menor ainda com um pó branco muito fino dentro. Fernando retomou o caminho com uma determinação que beirava a obsessão. Agora não era mais apenas curiosidade ou preocupação paternal normal. Era uma necessidade urgente e desesperada de chegar em casa e descobrir toda a verdade, não importa o quão terrível ela pudesse ser. Marina, quando chegarmos em casa, espero sinceramente que tenhas explicações muito convincentes para absolutamente tudo isso que estamos a descobrir. O trajeto até a casa pareceu mais longo do que nunca para Fernando. Cada passo ecoava no asfalto com uma urgência que fazia o seu coração bater descompassado. O sol da tarde havia adquirido uma tonalidade alaranjada que criava sombras longas e distorcidas na calçada, como se até mesmo a luz natural estivesse a conspirar contra ele. Marina caminhava ao lado dele em silêncio, mas ele podia sentir a tensão a irradiar do corpo dela como ondas de calor visíveis. As suas mãos tremiam visivelmente e ela olhava constantemente para os lados como se estivesse a procurar uma rota de fuga ou a esperar que alguém aparecesse para ajudá-la.
Ela abria a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas depois a fechava novamente, perdida em pensamentos que Fernando não conseguia decifrar. Carlos mantinha o passo ao lado da cadeira de rodas, ocasionalmente tocando o braço de Beatriz em gestos de apoio silencioso. O menino parecia ter amadurecido anos em questão de minutos, a sua expressão infantil substituída por uma determinação férrea que impressionava Fernando. A menina, por sua vez, parecia mais desperta a cada minuto que passava, como se alguma névoa densa que havia coberto a sua mente por meses estivesse finalmente a dissipar-se. Ela movia a cabeça constantemente, observando tudo ao redor com uma curiosidade que havia estado ausente durante tanto tempo. Quando chegaram ao portão da casa, Fernando percebeu que as suas mãos estavam a suar frio. A propriedade, que sempre havia sido um refúgio de paz e tranquilidade para ele, agora parecia carregar uma atmosfera sinistra e ameaçadora. As janelas da casa pareciam olhos que observavam os seus movimentos com interesse malévolo, e cada sombra projetada pelas árvores frondosas do jardim assumia formas que a sua mente angustiada interpretava como ameaças potenciais. O jardim que ele havia cultivado com tanto amor ao longo dos anos agora parecia esconder segredos terríveis. Dona Carmen deve estar na lavandaria nos fundos. Carlos falou quando eles pararam em frente à porta principal de madeira escura. É quinta-feira, então ela está a lavar as roupas de cama e toalhas. Ela sempre faz isso no mesmo dia da semana. Marina virou-se rapidamente para ele, os seus olhos brilhando com uma intensidade que não estava lá antes. Por que sabes tão detalhadamente a rotina da casa? Por que prestas tanta atenção em horários e atividades? Porque eu venho aqui com a minha mãe desde que era muito pequeno. Carlos respondeu sem se intimidar, erguendo o queixo desafiadoramente. Eu cresci a brincar nesta casa. Conheço cada canto, cada armário, cada esconderijo melhor que tu, que chegaste aqui há pouco mais de um ano. Fernando destrancou a porta pesada e empurrou a cadeira de Beatriz para dentro do hall, de entrada amplo. O interior da casa estava mergulhado num silêncio que parecia diferente do habitual, mais denso e carregado de expectativa. Ele podia ouvir o som distante e ritmado da máquina de lavar a funcionar ecoando pelos corredores, confirmando que Carmen estava realmente a trabalhar nos fundos da propriedade. A casa cheirava a produtos de limpeza com aroma de limão e algo doce que ele não conseguiu identificar imediatamente. Uma fragrância que parecia estranhamente artificial. Vamos primeiro para a cozinha, Fernando anunciou com autoridade, dirigindo a cadeira na direção do corredor que levava até lá. Quero ver esse frasco que o Carlos mencionou. Quero ver com os meus próprios olhos. Marina posicionou-se estrategicamente entre eles e à entrada da cozinha, os seus braços estendidos como se pudesse fisicamente impedi-los de prosseguir. Fernando, isso é completamente ridículo e desnecessário. Estás a transformar a nossa casa, o nosso lar, num campo de batalha por causa das invenções fantasiosas de uma criança. São realmente invenções fantasiosas, então não há problema algum em verificarmos. Fernando contornou Marina com determinação, a sua voz ganhando um tom de firmeza que ela nunca havia ouvido antes. Carlos, mostra-me exatamente onde viste o frasco. Não tenhas medo. A cozinha estava impecavelmente organizada, como sempre estivera desde que Carmen trabalhava para eles. Todos os utensílios brilhavam nos seus lugares designados às superfícies de mármore, refletindo a luz que entrava pelas janelas grandes, criando um ambiente que parecia saído de uma revista de decoração. Carlos foi diretamente até o armário alto de madeira clara e apontou com precisão para a prateleira superior. Ali em cima, Sr. Fernando, bem atrás das latas de tempero, escondido no canto direito. Fernando precisou arrastar uma cadeira resistente para alcançar a prateleira indicada. As suas mãos tremiam ligeiramente quando ele começou a mover cuidadosamente as latas de orégãos colorau e outras especiarias. Por um momento angustiante não encontrou nada e chegou a pensar que Carlos poderia ter se confundido ou que a sua memória infantil havia distorcido os fatos. Então os seus dedos tocaram algo frio e liso escondido bem no fundo da prateleira, atrás de uma lata maior de açafrão.
Era exatamente como Carlos havia descrito com precisão impressionante um frasco pequeno de vidro transparente com tampa preta de plástico contendo um líquido completamente transparente que parecia água, mas sem o cheiro característico. Não havia rótulo algum, nenhuma identificação do que poderia ser o conteúdo, nenhuma indicação de origem ou composição. O frasco estava deliberadamente escondido, posicionado de forma que apenas alguém que soubesse exatamente onde procurar conseguiria encontrá-lo. "O que é isso, Marina?" Fernando desceu da cadeira lentamente, segurando o frasco com cuidado extremo, os seus olhos fixos no rosto dela, que havia perdido toda a cor. Marina ficou visivelmente abalada, mas tentou desesperadamente manter alguma compostura. "Deve ser algum produto de limpeza concentrado que Carmen guardou no lugar errado por distração. Tu sabes como ela às vezes se confunde com a organização. Produto de limpeza escondido atrás dos temperos que usamos para cozinhar." Fernando balançou o frasco gentilmente, observando como o líquido se movia. "E por que não tem rótulo? Todo produto de limpeza tem identificação obrigatória." Beatriz inclinou-se na cadeira com esforço, apoiando-se nos braços para conseguir ver melhor o que o pai segurava. "Papai, esse líquido parece-me muito familiar. Parece com aquela coisa transparente que ela às vezes põe no meu sumo de laranja quando ela acha que eu não estou a prestar atenção." "Beatriz, minha querida, estás a confundir as situações." Marina falou rapidamente, mas a sua voz saía tensa e ligeiramente aguda. "Eu nunca pus nada no teu sumo além de vitaminas naturais dissolvidas e suplementos recomendados pelos médicos." Carlos aproximou-se de Fernando com passos determinados. "Posso mostrar o outro frasco agora, senhor? O que está escondido no freezer é ainda mais estranho que este." Fernando assentiu gravemente, guardando o primeiro frasco no bolso interno da sua jaqueta com cuidado. Eles dirigiram-se para o freezer grande de aço inoxidável que ficava no canto mais escuro da cozinha. Carlos apontou com precisão para o fundo do compartimento congelado. "Tem que tirar as caixas de gelado e os sacos de vegetais primeiro, senhor. Está bem escondido lá atrás." Fernando começou a remover sistematicamente os itens do freezer, as suas mãos ficando dormentes com o frio intenso. Caixas de gelado de vários sabores, sacos plásticos de vegetais congelados, potes herméticos de comida preparada, recipientes de sobras. No fundo absoluto do compartimento, exatamente onde Carlos havia indicado com precisão cirúrgica, estava uma sacola plástica preta dupla cuidadosamente amarrada e selada. Dentro dela, protegido do frio e da umidade, estava outro frasco ainda menor. Este contendo um pó branco muito fino que parecia farinha, mas com uma textura diferente e mais cristalina. "E isso aqui, Marina." Fernando segurou o segundo frasco, sentindo o peso gelado contra os seus dedos, a sua paciência a esgotar-se rapidamente como areia numa ampulheta. "Mais produto de limpeza guardado no lugar completamente errado." Marina olhou desesperadamente ao redor da cozinha como se estivesse a procurar uma saída mágica ou uma explicação que pudesse surgir das paredes. As suas mãos tremiam de forma tão intensa que ela precisou apoiá-las firmemente no balcão de mármore para não cair. "Eu posso explicar absolutamente tudo isso. Há uma explicação perfeitamente lógica." "Então explica agora." Fernando colocou os dois frascos suspeitos sobre o balcão com cuidado, alinhando-os lado a lado. "Estou à espera." "São suplementos naturais concentrados." Marina falou atropeladamente, as palavras saindo em velocidade crescente. "Remédios caseiros que pesquisei extensivamente na internet e em sites especializados para ajudar especificamente na recuperação neurológica da Beatriz. São tratamentos alternativos que a medicina tradicional não conhece." Beatriz mexeu-se na cadeira com mais energia do que havia demonstrado em meses, tentando ver os frascos com maior clareza. "Marina, se são remédios para me ajudar, porque nunca me mostraste, porque sempre escondes quando pões alguma coisa no meu sumo, porque fazes tudo às escondidas." "Porque são remédios com sabor muito amargo e desagradável, minha querida." Marina respondeu rapidamente, mas a sua voz traía um nervosismo crescente. "Se tu soubesses que estavam a ser adicionados, não ias querer tomar o sumo. É uma questão de estratégia terapêutica."
Carlos balançou a cabeça vigorosamente, os seus cabelos desalinhados movendo-se com a força do gesto. Isso não é verdade de jeito nenhum. Eu via a pesquisar sobre venenos na internet, sobre plantas tóxicas que fazem as pessoas ficarem paralisadas. Não eram sites de medicina natural. Paralisadas. Fernando corrigiu automaticamente, mas todo o seu foco estava concentrado intensamente em Marina. É verdade isso que Carlos está a dizer? Marina, tu estavas realmente a pesquisar sobre substâncias tóxicas? Claro que não. Marina gritou, perdendo completamente a compostura cuidadosamente construída que havia mantido durante meses. Eu estava a pesquisar tratamentos alternativos e complementares. Às vezes as informações sobre plantas medicinais ficam misturadas com outras informações nos mesmos sites. Nesse momento, o som de passos firmes aproximou-se da entrada da cozinha. Carmen, a mãe de Carlos, apareceu no vão da porta secando metodicamente as mãos num avental floral bem usado. Ela era uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos presos num coque impecável e olhos inteligentes e observadores que imediatamente perceberam a tensão elétrica que dominava o ambiente. A sua expressão mudou instantaneamente de surpresa para preocupação quando ela viu os frascos suspeitos sobre o balcão e a expressão completamente alterada de Marina. "Boa tarde, Sr. Fernando?" Carmen falou respeitosamente, mas os seus olhos experientes moviam-se rapidamente entre os frascos misteriosos no balcão e a expressão visivelmente desesperada de Marina. "Aconteceu alguma coisa grave aqui. Carmen, já viste esses frascos antes em algum momento?"